Olá, vestibulando de medicina, você que está acompanhando aqui nosso canal pelo YouTube ou pelo Facebook. Estou aqui para comentar com vocês a primeira prova, na verdade, de vestibular da faculdade Albert Einstein. Foi uma prova muito esperada por muitos de vocês, eu suponho. Tendo em vista que, além de ser a primeira, de fato, também é uma prova extremamente concorrida e a gente tinha uma certa expectativa sobre o que poderia ou não deixar de cair, mas a gente só vendo a prova de fato para ter certeza. Uma das nossas previsões era de que a prova abordaria um tema ligado à área de saúde e não deu outra. De fato, a redação da prova foi uma redação ligada à questão da saúde. Nesse sentido, acho que vale comentar que, por mais que seja um tema de saúde, a maneira como a pergunta foi feita foi um pouco diferente até, porque pedia que vocês fizessem uma análise de caso, não necessariamente uma análise de caso, mas a partir de um caso, refletissem sobre determinados tipos de implicações que ele poderia ter. Que caso era esse? Como você está vendo na proposta aqui do lado, que você vê no nosso site redaçãoautoria.com.br. Um caso de uma moça, né, que foi assaltada, mas mesmo depois do assalto ela socorreu o assaltante que foi baleado pela polícia. E o interessante é como essa questão aparece na proposta por duas notícias diferentes que relatam o mesmo caso. Então, por um lado, a visão da médica, que via o sujeito como um ser humano que precisava de ajuda, e a visão do policial e de parte da população que não apenas tomaram a atitude que tomaram, tudo mais, mas o policial, fazendo o trabalho dele, tomou a atitude que tomou, baleando o assaltante, mas a população aplaudiu essa determinada atitude. Por se tratar de uma faculdade que formará futuros médicos, a comparação entre as duas perspectivas é que levar em consideração as limitações e as questões ligadas à ética e a ética moral que diz respeito à aplicação de uma função na área de saúde, ou seja, o papel do médico e a ética da medicina no que diz respeito a casos como esse, né? Ou seja, você ajudaria alguém que o assaltou, você ajudaria alguém que cometeu um crime contra você ou contra a sua família. Então, assim, na verdade, esses são questionamentos que, sim, precisam ser levados em consideração num caso como esse aqui. Então, por mais que fosse importante que se mencionassem as duas visões, é fundamental que se leve em consideração até que ponto a medicina ela está de fato desconectada da visão social na qual ela se insere. Nesse sentido, acho que vale fazer a distinção entre o que seria o pensamento ético e o pensamento moral, né? O pensamento moral mais ligado a uma época específica. Então, por exemplo, as pessoas que aplaudem a ação do policial, e aí acho que é até difícil julgar a ação do policial, é uma outra discussão, mas as pessoas que aplaudem a ação do policial não veem, não criam com aquele sujeito que está no chão uma noção de identificação. Essa menor identificação entre o sujeito baleado e a população, ela precisa ser feita, na verdade, pelo médico, assim como todos os outros cidadãos e tudo mais. O fato de que se questiona se esse sujeito deve ser ajudado ou não, mostra muito da moral de nossa época, em que determinados tipos de pessoas não são encaradas como sendo de fato cidadãs. E nesse sentido, o papel do médico é ajudar a todos, como a própria moça assaltada conta no seu relato. E aí talvez seja questão de retomar a noção de ética que se opõe à moral, pois a ética entraria, pelo menos em teoria, abordar uma noção mais geral de identificação entre os seres humanos. Então talvez fosse importante abordar de que numa sociedade na qual os indivíduos se reconhecem cada vez menos como sujeitos, o papel do médico, além da questão do âmbito da saúde biologicamente falando, ele deve se estender também ao campo do reconhecimento e da identificação com o outro. Então é esse tipo de sensibilidade que uma prova como a do Albert Einstein vai começando a fazer o seu candidato ter que pensar. Isso é importante, inclusive, para a entrevista que ocorrerá na segunda fase, em que os alunos, como vocês sabem, deverão passar por análises de caso e tudo mais. Acho que isso pode ter sido, né, uma prévia do que poderá acontecer nessa prova de segunda fase. Tudo bem? Caso vocês tenham algumas dúvidas, vocês podem tanto olhar aqui no nosso site o comentário por escrito que a gente deixou, ou mesmo entrar em contato com a gente e tudo mais, para ler mais material a respeito desses assuntos, ok? Um abraço e até mais.